Hoje eu queria falar com você sobre a importância de processos, de planejamento, para a gente ter um bom resultado numa produção de foto ou de vídeo, mesmo que seja uma produção pequena. Quero te contar como foi uma produção que a gente fez aqui na semana passada, para a produção de fotos para Airbnb. Bom, tudo começou com o briefing, né, com a conversa com o cliente, para entender o que ele queria, o que ele achava que era interessante da casa dele para a divulgação, o que ia atrair mais as pessoas. A gente já conhecia a casa, a gente já tinha fotografado ela antes para a construtora que construiu. E a partir disso a gente fez uma pesquisa de referências, inclusive em trabalhos anteriores que a gente já fez nessa mesma empresa. A gente montou um PPM com a proposta de como fotografar o ambiente, como humanizar certas coisas nos ambientes para dar uma noção mais de experiência para as pessoas poderem se visualizar mais ali na casa, desfrutando do lugar e tudo mais. Também fizemos um roteiro com as cenas e as entradas de texto que a gente ia colocar no vídeo. E uma ordem do dia com planejamento de como ia ser hora a hora ali a produção, para a gente garantir que ia conseguir produzir tudo o que precisava, dentro das características ali de luz do dia e tudo mais, sendo o mais produtivo possível. Nessa primeira fase eu fiz o atendimento do cliente, o briefing, passei esse briefing para a Aline, que fez a pesquisa de referências, montou o PPM, o roteiro e a ordem do dia, e eu acompanhei a aprovação com o cliente. Na segunda-feira a gente já estava com o PPM aprovado. Na terça a gente seguiu fazendo a produção de objetos, né, buscando todos os objetos que a gente se propôs a levar e fazendo toda a organização dos equipamentos para a produção. Vou mostrar aqui o que a gente usou. Para fotografia, a gente usou uma Sony A7 IV com uma lente 50mm para fazer as fotos mais fechadas, mais detalhes, mas com essa sensação de estar no espaço, e uma Viltrox 16mm para as fotos mais abertas, para dar uma amplitude para mostrar o espaço. E para filmagem, a gente fez com uma Sony ZV-10 com uma lente 28mm no gimbal. O vídeo foi todo filmado na vertical, né, para formato do Instagram. E na quarta-feira a gente foi fazer a produção, a gente chegou no condomínio onde fica a casa 1 da tarde. A gente foi primeiro fazer imagens do pier com drone. Aliás, esqueci de comentar que também tinha o drone como equipamento. A gente usou um DJI RS2 e a gente fez imagens do pier, algumas imagens do condomínio para dar essa localização dos atrativos além da casa. Às 1h30 a gente já estava na casa, já organizando os objetos, se organizando com o pessoal que estava na limpeza e na organização da casa, para definir a ordem de cada cômodo que a gente ia registrar. E eu estava na fotografia, o Giba na filmagem, e a Aline fazendo a direção de arte, montando as cenas, e também na assistência de direção, acompanhando o planejamento e garantindo que a gente conseguisse seguir o que a gente tinha planejado. A gente fez o planejamento bem rápido, porque inicialmente estava agendado para a gente ir na sexta-feira na casa. Só que a previsão do tempo não estava legal, tinha muita chance de chuva e o cliente precisava das fotos rápido, então não dá para a gente adiar ali semanas depois até ter um clima ideal. Então a gente antecipou para quarta, que era a data mais próxima que a gente tinha para fazer, e que tinha uma chance de chuva menor, mas ainda tinha aquele clima ali, sol entre nuvens. Mas a estética que a gente precisava gerar na casa era uma estética mais de verão, né, com sol, com sombras mais fortes e tal. Então a gente tinha um ambiente principal, que é uma área comum da casa, e a parte da piscina, que pegava bastante sol. Então a gente ficou ali o dia inteiro naquela função de abrir o sol, vamos lá fotografar e filmar essa área mais aberta. Baixou o sol com sombra de nuvem, tinha umas nuvens enormes, a gente ia para os quartos, para os outros ambientes, para ir fazendo os registros. Mas isso acabou deixando um pouco mais complexo ali, mais dinâmico, né, nosso planejamento do dia. Mas no final a gente conseguiu ir seguindo a ordem do dia. A gente começou atrasando um pouquinho os horários, mas ali no meio da diária a gente já estava com os horários certinhos, e no fim do dia a gente já estava com um pouco mais de tranquilidade. Inclusive, como a gente planejou ficar até o anoitecer, a gente conseguiu aproveitar bem o horário de lusco-fusco, porque a gente já tinha cumprido tudo que a gente precisava da ordem do dia até ali. Então deu para ficar aproveitando cada mudança de luz que vai se estendendo ali para dentro da casa, para ir aproveitando para criar umas cenas bonitas ali, que no final essas cenas de lusco-fusco acabam ficando as mais bonitas numa casa, né? E aí, então, quando a luz já baixou mais, a gente acendeu o fogo na lareira, fez as últimas fotos,
e concluímos o trabalho. Então foi uma diária da 1 da tarde até as 6h30, 7 horas, em torno disso, não lembro exatamente a hora que a gente saiu. Mas nesse período, em 3 pessoas, a gente fez um bom registro e tudo seguindo o nosso planejamento certinho. E falando em planejamento, e que da importância disso até em pequenas produções, mesmo aqui que eu tô gravando, uma produção super simples, dando rec no celular, e para depois editar no CapCut e tal, tem aqui o planejamento com tudo que eu pretendo falar para vocês. Bom, então depois na pós-produção, né, na quinta-feira, a gente fez a logagem do material, baixou tudo para o computador, organizado certinho nas pastas, renomeando. As fotos a gente subiu todas para o Lightroom. E aí vem uma grande vantagem que eu considero do Lightroom CC, né, que é o mais atual, que eu subi as fotos no computador, a Aline já seguiu selecionando e fazendo o primeiro tratamento em outro computador. Depois, pelo tablet, eu fiz a finalização, dando alguns toques, criando algumas máscaras, fazendo alguns ajustes em algumas fotos. E voltando para o meu computador, pela versão web, eu fiz a exportação, que é super rápida, renomeei, classifiquei os arquivos, subi no site onde a gente faz a galeria para apresentar para o cliente. E na sexta-feira, o cliente já estava com as fotos, dentro do prazo que a gente encurtou bastante para atender a necessidade dele. E deu tudo certo, e ele ficou feliz, agradeceu. Essa casa foi um caso interessante pra gente, porque, como eu comentei, a gente já tinha fotografado ela pela construtora quando a casa foi finalizada. Então a gente foi com um olhar de arquitetura, pelo ponto de vista do arquiteto, mostrando a distribuição dos espaços, mostrando o estilo arquitetônico ali mais industrial, misturado com rústico, mostrando as decisões que foram tomadas na criação do arquiteto e na execução da obra, que fazem diferença para a empresa que executou. Então, no geral, são fotos mais abertas, os closes são closes mais mostrando esses detalhes construtivos e tal. E ficou um trabalho legal, tanto que o dono da casa, quando decidiu alugar ela para o Airbnb, procurou a gente para fazer as novas imagens, porque ele já confiava no nosso trabalho. E aí agora, para fazer imagens com esse objetivo turístico, né, que é do Airbnb, a pegada já é outra, né, porque a gente precisa mostrar a experiência de estar naquela casa, de desfrutar o ambiente. Então, ali a gente trabalhou outros pontos de vista, a gente trabalhou mais imagens mais fechadas, a gente foi explorando essa questão de criar cenas ali, tipo na piscina, colocando um suco, colocando uma canga, colocando chapéu, cervejas com amendoim na mesinha próximo da piscina, mostrando instrumentos de cozinha, já que uma das formas de usar a casa é podendo cozinhar, churrasqueira e outras coisas mais como possibilidades de uso da casa do que a estrutura da casa, que era o ponto de vista da arquitetura. E aí eu retomo a questão da importância do planejamento, porque se a gente simplesmente vai, sem planejar, fazer um trabalho de fotografia, de filmagem, a gente vai com o nosso olhar ali artístico, com a bagagem de referência que a gente está na cabeça, que a gente já foi criando durante a vida, mas a gente simplesmente vai e cria. E nem sempre o nosso ponto de vista é o ponto de vista que o cliente precisa para atingir o objetivo dele com aquelas imagens. Então, por isso que eu acho que é fundamental fazer um bom briefing, conversar bastante com o cliente, entender para que ele precisa daquelas imagens, que é o objetivo que ele tem com aquilo, e aí a gente fazer uma busca de referências, porque o que está na cabeça do cliente, o que está na cabeça do público-alvo dele, é o senso comum daquele meio. Então a gente precisa entender esse ponto de vista, não chegar com uma arrogância de eu sei e o que eu gosto é o melhor. E aí aliar as duas coisas, né? O nosso olhar criativo, nossa bagagem de referências com aquilo que é o que o cliente espera, aquilo que pode dar um bom resultado para o cliente. E assim a gente cria o PPM, apresenta para o cliente, aprova com ele. Aí com isso a gente já define também a questão de objetos que a gente vai usar, de outras despesas que a gente pode ter com alguns outros detalhes de produção, como material de arte, coisas assim. E para só então a gente fazer a seleção dos equipamentos para a gente poder atingir o melhor resultado, dos objetos que a gente precisa para fazer a produção. A ordem do dia é muito importante para a gente poder garantir que vai fazer tudo o que precisa, no horário que precisa, que a gente não vai chegar no fim do dia pensando, putz, esqueci de fazer tal coisa.
que isso é péssimo, né? A gente não pode deixar isso acontecer. Aqui na Adincar a gente costuma fazer essas produções em 3 pessoas. Dá para fazer até em uma pessoa, mas precisa ter essas funções todas de briefing, de planejamento, de alinhamento com o cliente, de planejamento da diária, tudo precisa ser feito para garantir um bom resultado. Aí isso pode ser feito uma pessoa, pode ser feito 3 pessoas, pode ser feito 20 pessoas. Aí depende da complexidade, depende da organização da equipe. Como a gente está falando de fotos para Airbnb, eu queria comentar de um projeto que a gente fez ano passado, que foi bem legal, que foi para a Casa Altar, que é um projeto super conceitual. E são casas que têm um projeto arquitetônico, uma decoração e principalmente um contexto ali muito legal, né? Então a gente conseguiu fazer um trabalho bem interessante, com resultado super legal para 5 casas deles. A gente fez a organização dos espaços com objetos, com comidas e tal, mostrando ali referência de café da manhã, de almoço, de janta. A gente teve que dormir nas casas para poder fazer as imagens, então deu para aproveitar até fazer algumas imagens de estrela. E é isso, e te convido para continuar acompanhando os próximos vídeos. Tchau, tchau.